Olá! Hoje a gente vai fazer um passeio por um ambiente que eu adoro. Vamos falar de gastronomia. Meu convidado de hoje, visionário, batalhador, realizador. Natural de Bernardino de Campos, o filho de seu Luiz Carlos e da dona Hilda, é cozinheiro profissional. Seu talento na cozinha já rodou o mundo da gastronomia e ele já trabalhou com nomes como o chefe Claude Trogro e Manuel Bassolé. Além disso, foi chefe de cozinha do grupo Dado Beer por 20 anos. Dono de 2 restaurantes em Porto Alegre, ele abriu em 2018 sua primeira casa em Gramado. Hoje teremos uma conversa de peso com Edevaldo Nunes. Chefe Edevaldo, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Querido, é uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado. A gente conseguiu achar esse tempinho para falar contigo. E é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Tu passa por Novo Hamburgo várias vezes a semana, mas só passa. Só passo. E o carro vai sozinho já, tanto para descer quanto para subir. Piloto automático. Mais ou menos isso. Chefe, é muito bom. Eu gosto muito de comer e, evidentemente, a gente aprecia uma boa culinária. Tem que ser, né? O pessoal me dizia, vai a Gramado, vai conhecer o Quintanilha. O lugar é maravilhoso, a comida é deliciosa, o preço é extremamente convidativo. É justo. Nossa, é justo. Cozinha de qualidade fantástica, internacional, por um preço de um buffet. Um buffet do centro de Gramado. Agora, evidentemente, é diferenciado. Eu gosto dessa história de quebrar esse paradigma de que comida de buffet não é boa. Na verdade, a comida que não é boa é a comida que não é bem feita, né? A comida tem que ser bem feita, e eu gosto de comida em volume, então eu gosto de mexer com o sensorial das pessoas. Por isso que eu gosto de fazer comida em grande quantidade. Eu adoro as comidas de à la carte, de prato pequeno, mas eu gosto de volume. A gente vai para a cozinha com aquilo tudo e transforma tudo aquilo naquilo tudo de novo. E isso é muito bom, é muito bom. Vamos um pouco mais atrás nessa história, vamos falar desse começo. Lá em Bernardino de Campos. Rapaz, Bernardino de Campos é uma cidade maravilhosa, foi o berço da minha vida, né? E eu tive a oportunidade de crescer com família grande, né? Família do pai, família da mãe, e todo mundo gostava de cozinhar e era muita comida, então tinha muita fartura, tinha... Interior de São Paulo, coisa de receber, e assim, e vinha do sítio caminhões de milho pra gente tratar com milho verde, fazia curau, e fazia pamonha, bolinho de milho. Aí quando chegava a época de matar porco, e matava porco, e fazia chouriço, e toicinho, e aquela coisa, eu cresci em volta de um fogão a lenha com mãe, com pai. Meu pai era um grande cozinheiro, meu pai fazia umas comidas assim e com ele eu aprendi muita coisa, foi muito bom. Bernardino tem uma área rural muito grande, né, e a gente tinha esses produtos terroir na mão assim para trabalhar. Por que sair de lá? Querer conquistar o mundo, né? Era muito pequeno para mim. Eu já desde pequeno eu vivia na frente da televisão, vendo o que era São Paulo, o que era o mundo, e pequenininho eu já pensava que um dia eu queria estar lá. E tinha que ser, né? Cidade pequena, tinha 9 mil, até hoje tem 9 mil habitantes. Então São Paulo para mim era o meu sonho, e eu cheguei em São Paulo, e São Paulo me lançou para na cara e na coragem, assim? Na cara e na coragem, com menor de idade. Chefe? Eu fui para trabalhar no McDonald's. Essa foi o que tinha para mim naquele momento. Eles estavam contratavam menor de idade ainda naquela época. E eu falei assim, é onde eu podia começar. E eu consegui, eu cheguei em dois meses eu estava trabalhando no McDonald's. Foi uma experiência fantástica. Porque eu aprendi tem uma gestão, escola ali, né? Tem uma escola, aprendi a disciplina, a gestão, a trabalhar com mais pessoas. Então, assim, com um garoto de 17 anos já trabalhando naquele ambiente organizado, certamente eu trago isso comigo até hoje. Dali, foi para fazer outras coisas, fui trabalhar depois, completei 18 anos, não podia mais trabalhar porque estava em fase de exército. Aí comecei a trabalhar em restaurante para ajudar na cozinha, ajudar aqui, ajudar ali.
entendi o que era comida nordestina, o que era comida de São Paulo, o que era comida portuguesa, o que era comida das cantinas italianas, do Bexiga. Então eu sempre fui um garoto muito curioso. A gastronomia já era uma escolha ou ela foi acontecendo? Não, até aí não era uma escolha, até aí era uma vivência que eu tinha, era o que era fácil de fazer para poder sobreviver em São Paulo. Né? Então eu tinha que se trabalhar e para mim era o mais fácil. Então eu não podia trabalhar nessa época porque era fase de exército, ninguém dava emprego para gente. Então eu fui trabalhar de freelance, né? E assim foi bom porque a gente vai aprendendo coisa. Virei muito ovo na chapa, fiz muita virada paulista, cortei muita couve na minha vida, fiz muita farofa e muita feijoada. Foi muito bom. Fiquei muitos anos em São Paulo. E aí foi indo até conhecer o que era a alta gastronomia através dos grandes chefes, né? Que estavam em evidência naquele ano. E assim eu... Tu trabalhou num restaurante japonês aqui. Trabalhei, nesta ocasião, eu trabalhei, que ano que foi aquilo? 92, 91, 92, eu fui trabalhar num restaurante japonês, que era um pub de restaurante japonês em São Paulo, que era um sucesso na época, comida japonesa. E eu fui trabalhar de garçom nesse restaurante e também trabalhava na cozinha, então era o único garçom que trabalhava, atendia ali o pub e ia para a cozinha ajudar o cozinheiro. Então eu tive uma experiência muito grande com comida japonesa, inclusive ajudei a colocar a comida japonesa na cidade de Porto Alegre. O meu conhecimento, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu ajudei alguns chefes a colocar a comida japonesa. Não existia isso. E ajudei mesmo. Então, assim, muita gente fez, mas eu também participei disso. E lá eu conheci o chefe Emanuel Bassolei, que frequentava o restaurante. E eu não sabia quem era, mas as pessoas falavam, esse é o chefe tal, é o chefe tal. E naquela mesma ocasião ele deu uma entrevista para as páginas amarelas da revista Veja. E eu li aquilo tudo e eu falei, é isso que eu quero ser. E aí o mundo se abriu, né? E aí eu procurei como fazer isso organizado. Aí tem que estudar. Como estudar? Onde que se prepara? O Senac. Como é que faz para entrar no Senac? O que o Senac tem? Aí eu fiz curso de fazer coxinha, fiz curso de fazer doce, fiz curso de fazer bolo, eu fiz tudo quanto é curso que podia antes de fazer o curso de cozinheiro profissional, que era muito concorrido para conseguir entrar naquele hotel escola, no grande hotel escola do interior de São Paulo. Para conseguir chegar até lá, era vestibular em cima de vestibular e só aprovavam 12 candidatos. E aí eu consegui. Então eu juntei, trabalhei aqui, trabalhei ali, consegui, passei no vestibular e fui para a Água de São Pedro com a malinha na mão, deixei tudo para São Paulo, em São Paulo, e entrei naquele curso e ele transformou a minha vida. Nunca mais voltei a morar em São Paulo. Eu passo por São Paulo várias vezes, já passaram mais de 20 anos, né? Vou a São Paulo, vou a restaurante, visito, faço trabalho, mas nunca mais voltei a morar em São Paulo. Isso foi muito engraçado. Ali no Senac teve a oportunidade de conhecer no Senac eu conheci a verdadeira história da gastronomia. Naquele ano estava se formando o primeiro curso de chefe internacional no Brasil. Era um curso piloto entre o Instituto Americano e o Senac. Então era um curso piloto para profissionais do Senac do Brasil. E eu fazia curso de cozinheiro. E neste curso piloto, a cada semana, a cada 15 dias, sei lá, na época, vinham os chefes, os grandes mestres, que eram os docentes, os chefes especiais para ensinar nesse curso de chefe de cozinha internacional. E a minha coordenadora, por eu ser um bom aluno do curso de cozinheiro, um cara cheio de regras, de disciplina, eu acordava cedo, era o primeiro a estar impecável na porta da cozinha para entrar, uniformizado, certinho. E aí eu fui indicado para auxiliar os chefes na hora que eles estavam ensinando ali. E nem eu sabia o quanto eles eram tão grandes. E aí fiquei amigo, de uma certa forma, fiquei realmente amigo de alguns deles, mas muito amigo mesmo, nesses anos todos, do chefe Claude. E aí quando eu saí lá da escola, formado, eu fui bater na porta de cada um para pedir estágio, fiz estágio com o Lohan, fiz estágio com o Emanuel, fiz estágio com o Claude, e aí consegui ser contratado para um hotel em Florianópolis, como cozinheiro, nesse hotel em Florianópolis. Em 2 meses eu já era o chefe desse hotel e fiquei lá 3 anos. E sempre mantendo contato com os cozinheiros, indo para São Paulo nos grandes eventos que a gente tinha FISPAL, Equipotel, tinha os concursos de gastronomia. Isso tudo que acontece hoje de alta gastronomia aconteceu lá atrás.
Surgiu lá atrás. Eu participei de alguns eventos, eu vi nascer os eventos de cozinha, os concursos que tinha, as eliminatórias que tinha no Brasil, que chamava Toque d'Or, para se representar o Brasil na França, no concurso do Paul Bocuse. Então eu vi tudo isso acontecer, participei disso tudo de perto. E a experiência que isso tudo me deu me colocou no que eu sou hoje. As pessoas falam, por que você não vai para o MasterChef? Não, já não é mais para mim. Já não é mais para mim. Por que você não participa? Já não é mais para mim. Já fiz tudo isso, foi tudo muito bom. Mas gosto mesmo de estar aqui cozinhando, fazendo e cuidando da minha empresa, né? Cuidei da empresa de muita gente e hoje eu cuido das minhas empresas. Então, o Dado Beer foi esse negócio de uma parceria de muita alegria para ambas as partes. Né? Foi. Ele te achou, descobriu lá em Florianópolis. Na minha vida, sim, foi uma descoberta. E quando eu cheguei a primeira vez aqui em Porto Alegre, Ele te deu uma lá em passagem Porto de Alegre, avião sim, e disse, sim, vem exatamente. cá me Alguém da Dado Beer foi até Florianópolis para conversar comigo. E lá me deixou uma passagem de avião, que era pela Transbrasil, primeira vez que eu voei na minha vida. E eu vim a Porto Alegre e aí me pegaram no aeroporto e eu fui ter essa reunião com o Eduardo Beer. E nesse primeiro contato com ele já foi um respeito e um amor ali assim da gente, vamos trabalhar junto. Eu jovenzinho, 26 anos, né? O Dado também muito jovem, começando o negócio e aprendemos junto, o Dado nos abraçamos. Engatinhando. Sim, estava 2 anos de empresa e era uma potência como é até hoje, né? Claro. E aí tive a oportunidade de naquele momento assumir aquela coisinha. Foi muito bem recebido pela uma empresa séria, uma empresa grande, e eu não sabia exatamente que tinha 3 anos já de experiência como chefe de cozinha no hotel de praia, de repente vem morar numa capital do sul que eu nem imaginava e ser chefe daquela potência toda, né? Então foi muito bom. Aí logo fizemos São Paulo, fizemos Rio de Janeiro, fizemos todas as outras lojas, entendeu? Tenho um relacionamento muito bom com eles até hoje. E tudo que faço ainda dos meus restaurantes tem um pouquinho daquilo que eu fazia lá e com o aval deles, inclusive. E aí tu foi rodar o mundo, foi fazer negócios fora daqui, foi aprender fora daqui, mas sempre com o pensamento de empreender. Exatamente. Hoje tu és aprender para empreender. O chefe e o gestor do teu negócio. Exatamente. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o chefe Edevaldo Nunes. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o chefe Edevaldo Nunes, o chefe Quintanilha. Chefe Quintanilha. Tem que conhecer o chefe Quintanilha, mas Quintanilha é o nome do restaurante, dos restaurantes do chefe. Exatamente. Ali, 2 restaurantes em Porto Alegre, restaurante lá em Gramado, do lado do lago. E é uma casa linda. É uma casa linda. Aquela casa foi construída para ser um restaurante da Dado Beer. Olha onde o destino... Mais uma ironia. Alguém que não gosta do frio mora em Gramado. Sim, aquilo em 2003 foi preparado para ser um pub, da cervejaria Dado Beer. Era um projeto maravilhoso. No fim, acabou que não sendo concluído o projeto lá. E aí, depois de todos esses anos, a casa pronta daquele jeito. Ela estava meio velhinha, estava bem maltratada. E a gente não entendia por que aquela casa estava abandonada há tantos anos. Algumas coisas tentaram fazer lá e a casa ficou mais de 10 anos fechada, abandonada. E quando me ofereceram, e eu gosto de umas coisas difíceis, né, uns desafios difíceis, e eu vi aquela casa, eu falei, o meu produto cabe aqui. E Gramado é uma cidade difícil
de entrar como, Ela é muito como exigente, empresário, né? muito exigente. E aí eu falei, mas eu também sou muito exigente, né? Eu me cobro muito, eu falei assim, o meu produto cabe aqui. E eu fui muito bem recebido lá, pela sociedade, pelos moradores, quando entenderam que o meu produto era um produto simples, de qualidade, bem feito, atrelado a alguns valores que eu não abro mão, que é conceito de qualidade, conceito de custo-benefício, e isso faltava. E as pessoas entenderam muito bem isso, então atendeu a todos os públicos, os moradores, atende aos turistas, atende a todos. Deu certo para ali, o produto realmente cabia ali. Arrumei a casa, investi ali e estou feliz ali, dali para o mundo. Eu conheci o chefe Edevaldo na palestra do Claude, no ano passado, por conta do evento da Zero Grau, né? O Claude esteve ali dando essa palestra no Papo Legal, e tu estavas lá na plateia, e lá pelas tantas ele fez toda uma deferência a ti, né? É porque nós somos amigos, nós somos amigos. A gente já dormiu debaixo de escada. E ele foi o primeiro a dizer, vai lá conhecer a vida dele. Depois o Frederico Plete também me disse, tem que ir lá conhecer. A gente já dormiu debaixo de escada, já carregamos comida em táxi indo por Nova York, já fomos para o Chinatown comprar produto, já andamos, já tomamos muita neve na cabeça, já sofremos. Mas nos divertimos, tomamos muito vinho bom também. E hoje é um amigo, gosto muito dele. Hoje é uma grande marca. É uma marca, sempre foi, né? É uma marca de respeito porque tem essa simplicidade. Mas ali tem uma dinastia de cozinheiro, né? De família, né? E ele é um cara maravilhoso como pessoa, né? Então eu sou amigo dele, eu posso dizer que eu sou amigo dele mesmo. Ô chefe, e ele te deu a oportunidade, por exemplo, de empreender com ele, alguns dos negócios dele, de tu abrir, de começar negócio com ele, de trabalhar muito com ele. Sim. Ele sempre me remunerou muito bem também. Ele sempre me chamou para grandes projetos, para fazer projetos, porque sabia que eu podia ajudar. Ele tem uma equipe muito grande, tem muita gente, mas ele gosta de proporcionar para as pessoas que ele vê que amam o que faz. Então ele me convidou para abrir um restaurante nos Estados Unidos, para ser o chefe dele nesse restaurante. Vamos embora! Né? Eu já estava para viajar para os Estados Unidos, já estava com visto pronto para ir para os Estados Unidos, e ele conseguiu fazer uma modificação via consulado americano, onde eu fui contratado diretamente pela empresa que estava contratando ele. Então essa empresa me contratou e eu morei legalmente nos Estados Unidos, e lá nós fizemos o Caviar e Banana, que foi aquele dia que ele falou. E foi uma experiência, né? Foi um case, foi maravilhoso. E logo em seguida ele começou depois, quando ele voltou para o Brasil, ele começou o primeiro programa com o Renato Machado e começou outros programas, e aí foi indo. Eu vi nascer o Menu Confiança. Então eu vi nascer o projeto dele. E ajudei nos bastidores algumas vezes do projeto dele. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Assim, fizemos o restaurante, eu ajudei a fazer os restaurantes no Rio de Janeiro. Mas sempre trabalho, coisa dele, e ele me remunerando para fazer. Tu rodou grande parte da Europa. Rodei bastante. Te levou para a Polônia, por exemplo? O Claude. O Claude tinha umas aventuras, alguém contratava ele para fazer alguns trabalhos, ele eu não vou, mas se você quiser ir, vai você. Então ele me mandava. Então assim, eu fui para alguns lugares, assim, chegava lá e fazia o trabalho, inaugurava o restaurante, fazia os cardápios, fazia aquilo, misturava as comidas, comida brasileira com comida francesa, com comida local, e assim foi as experiências, fiz muita coisa desse jeito. Empreender sempre foi teu objetivo? Sempre foi meu objetivo, me preparar para empreender. Então hoje eu tenho 50 anos e eu trabalhei bastante mesmo, são 30 anos de profissão, e vi muita coisa acontecer, muita gente empreender, vi muito a história da gastronomia, os restaurantes, e aí quando para empreender eu me preparei para fazer uma coisa simples, que não me castigasse muito no trabalho e que me desse condições de ter uma velocidade de cruzeiro nos meus negócios, que eu pudesse ter um faturamento tranquilo, construir uma marca, construir a minha relação com o cliente. Então isso foi planejado, fazer um restaurante que não trabalhasse à noite, que eu já não queria mais trabalhar à noite, que eu já trabalhei muito à noite. Eu já trabalhei de dia, de noite e de madrugada, né? Então hoje eu só não trabalho de noite e de madrugada, porque eu trabalho muito. E aí fiz esse restaurante para trabalhar com almoço de segunda a sexta, essa era a ideia, de segunda a sexta no centro da cidade, onde tinha movimentação comercial, que não fosse shopping center, que não fossem lugares fechados. E consegui então, no centro da cidade, comprei um ponto comercial no centro da cidade, que era uma cafeteria numa rua que ninguém acreditava nela, e ali eu fiz o primeiro Quintanilha. Então eu ficava na calçada dando pastelzinho para as pessoas. O primeiro foi onde? Na Coronel Vicente. Pertinho na subida da Santa Casa. Da Santa Casa. Ali fiz o primeiro restaurante, a gente
dava pastelzinho na rua para as pessoas que passavam ali, as pessoas não entendiam o que é um chefe na calçada. Né? Numa rua movimentada, passando carro barulhenta, mas ali tinha um público maravilhoso. Os médicos da Santa Casa, que são meus clientes até hoje, né? Os empresários do centro da cidade, os executivos que têm um apreço melhor para comer um pouco melhor, né? Para comer organizadamente, comer saudável e ser bem atendido. E aí começaram a descobrir o meu restaurante, que era bem pequenininho, continua ainda pequeno. E em seguida, depois, fiz um outro restaurante na rua João Manuel, que é no mesmo quadrilátero da Casa de Cultura Mauro Quintana. Ali fizemos o segundo Quintanilha no ano seguinte e no outro ano fizemos o de Gramado. E agora estou pronto para fazer outro de novo no bairro Moinhos de Vento, dentro de, no máximo, 40, 50 dias, tem um Quintanilha sendo aberto no Moinhos de Vento. Que maravilha. Chefe, tu controla tudo isso sozinho? Controlo. Tem uma equipe que te apoia, tem uma equipe, tem pessoas que evidentemente. trabalham comigo há muito tempo. Né? Tem cozinheiros que trabalham comigo há muito tempo, tem senhoras que trabalham comigo na cozinha, são pessoas que gostam. Hoje, assim, eu dou estabilidade para essas pessoas que trabalham comigo. Né? Então, eu consigo proporcionar para eles também essa estabilidade. Agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, eu não demiti nenhum funcionário. Estavam todos comigo, segurei e estou com eles todos até agora, ninguém foi demitido. Então, tem uma equipe boa. E eu tenho também 2 pessoas que trabalham comigo, que são meus sócios nesse negócio, que me ajudam a cuidar. Então, assim, eu convidei eles para ser sócio junto comigo, assim, olha, fica com uma parte da empresa. O empreendimento é todo teu. Sim, o empreendimento é todo meu. Vocês ficam comigo, vocês têm uma parte do negócio para trabalhar comigo. Então, tem uma pessoa que cuida da área de suprimentos e uma pessoa que cuida da área de controladoria, das finanças. Mas a parte operacional e o faz acontecer é comigo mesmo. Vai para a cozinha? Muito. Muito, não vivo sem. Eu saí daqui agora e deixei uma panela de doce de abóbora lá no fogo. Sim, abóbora furadinha, o meu funcionário, mas por que tem que fazer isso? Porque tem que fazer para ela não murchar. Entendeu? Mas senão que o doce de abóbora fica murcho. Porque quem te vê operando é o concierge. Mas isso é interessante, que isso dá segurança para as pessoas. Né? Então, o chefe está no salão. Né? E eu gosto disso. Né? Os outros restaurantes, a cozinha é dentro do salão. O primeiro restaurante, metade do restaurante é a cozinha. Tu tá almoçando ali, tá vendo os cozinheiros trabalhar. Então eu gosto disso, eu gosto de trazer a cozinha para dentro do restaurante. Por isso que eu gosto de trabalhar com buffet, porque você vê as comidas ali. E eu fico na cozinha de manhã cedo com o pessoal ali trabalhando. Claro, eu tenho lá o cozinheiro principal, eu tenho o açougueiro, eu tenho a saladeira, eu tenho o confeiteiro, tem toda uma organização completa de profissionais. E eu circulo entre eles. Tem sempre uma coisa que eu gosto de fazer. E então, mais final de semana, eu cozinho mais do que durante a semana. Né? Principalmente em Gramado. Nos restaurantes de Porto Alegre, não dá muito tempo de cozinhar e nem é preciso, porque as equipes, elas, conforme o jeito de trabalhar, que tem o cardápio organizado, tem toda uma gestão em cima de tudo isso que funciona. Né? Então, os cozinheiros seguem os cardápios, os gerentes controlam os custos, controlam o cardápio e a coisa vai. E a válvula é o cliente. E o cliente é que confere. Se tem alguma coisa, a gente já está sabendo ali tudo e corrige onde precisa corrigir, que às vezes as coisas acontecem, mas a gente tá aí para isso, né? Mas Gramado me dá mais chance de cozinhar. Eu cozinho, sim. Essa não é, evidentemente, uma pauta comercial, como Conversa de Peso nunca é, mas eu fiquei encantado, além do carinho de toda a tua equipe, o teu especial, tu trata todo mundo muito bem. É importante. Eu vi empresários, um querido amigo nosso, São Leopoldo, lá sentado à mesa ao lado, e vejo gente muito simples, sentado na outra mesa. Exatamente. E eu vi o carinho de vocês no aconselhar. Experimenta aquele ali, experimenta aquele ali. Exatamente. E ao final, chefe, o que é aquela rodada de sobremesa, chefe? É importante, né? Um bom almoço tem que ter uma boa sobremesa. Ali está a minha alma portuguesa. Ali tem a minha... Ali é o Quintanilha? Ali é o Quintanilha. Por que o nome Quintanilha? Quintanilha é uma cidade no norte de Portugal, na divisa com a Espanha. É uma cidade pequenininha. E dali vem a origem dos meus pais, do meu pai, né, dos meus avós os Nunes. Paternos Nunes. Então eles vêm dessa região. E Quintanilha é uma cidade minúscula, pequenininha até hoje. E se come muito bem lá. E os meus restaurantes são muito pequenos. Então,
lembrei disso e gosto desse nome, já estive nessa cidade, minha relação com Portugal é muito boa. Eu morei em Portugal, morei no Algarve, trabalhei num restaurante estrelado no São Gabriel, no Algarve, foi uma primeira experiência maravilhosa em Portugal. Depois trabalhei no Porto, depois trabalhei em Lisboa, então a minha relação com Portugal é muito grande. Tem um empresário brasileiro que se dá muito bem em Portugal, o Zeno, e estive com ele muita coisa no Cassino do Estoril, fizemos restaurante, então... E Quintanilha ficou eu tive que ir lá, né, para ver como é que era. E então, na sobremesa, a gente retrata um pouco disso, as tortas portuguesas, o doce de ovos, né? Nossa. O doce de ovos, eu tive no berço do doce de ovos em Portugal, que agora me fugiu o nome daquela cidade, onde é famosa pelo doce de ovos. Tive lá entendendo como é que é tudo isso. E ali eu me divirto. Eu sou bom nos doces. Os doces sobraram para mim. Hoje, no meu restaurante, sobraram para mim. E aí chega um prato com um pouquinho de cada um, que é uma hemorragia de satisfação. É o popurrí da sobremesa, né? Sabe que agora na pandemia a gente teve que adaptar, Porto Alegre né? também, o popurrí? Tem. Porque lá é uma cidade turística, outro mercado. Sim, só que público. Porto Alegre o público merece ser tratado igual, né? Então não é porque está no centro da cidade. Sexta-feira, por exemplo, as pessoas vão o último dia útil da semana, as pessoas vão se divertir, vão para o restaurante, fica um pouquinho mais tempo, às vezes toma uma tacinha de vinho, dá tempo de receber um agrado melhor. Essa é o DNA dos nossos restaurantes, né? É um lugar para as pessoas curtir também. Mas os doces, por exemplo, agora na pandemia, a gente fizemos o popurrí de sobremesa, então o que não se pode estar num buffet, vamos trazer para um prato, né? Poderia ser só um, não basta ser um só, tem que ser um pouquinho de tudo ali, né? Que bom que você lembrou disso. Me esforcei para experimentar de todos eles, porque é um prato muito bem servido, nós adoramos. Chefe, que bom. É uma honra poder contar um pedacinho da tua história. Obrigado pela oportunidade. E te dizer que a gente vai ouvir falar muito do Quintanilha, porque é o carinho que vocês têm. Eu agradeço a você e convido os teus telespectadores, se quiserem uma comidinha honesta, simples, bem feita, com um ambiente bom, um serviço bom, um tratamento humanizado. Vai no Quintanilha, Gramado é maravilhoso, estamos lá esperando vocês. Lá é na entrada de Gramado, não precisa voltar depois, entrar não precisa nem entrar na já borda. Passa por ali, já almoça por ali, fica um pouco no nosso deck, toma um licorzinho lá com a gente, tem um bom suco de uva, um bom suco de laranja. O lugar é gostoso, né? Ficar olhando para aquele lago ali, a cidade é muito bonita. Que bom, cara. Obrigado. Foi um prazer. O Quintanilha me proporcionou te conhecer. Então, é assim que funciona. Chefe, o senhor conhece muita gente bem conceituada. É um ponto de encontro, evidentemente. Faço questão de conhecer o restaurante. E tu sabe que tem muita gente dessa região que vai para Gramado no final de semana. E foi assim que eu te conheci, assim que eu conheci outros empresários daqui, pessoas daqui que saem dessa região. Por isso que quando você falou que era uma entrevista para esta região, eu vim correndo. Porque eu quero continuar recebendo vocês lá no meu restaurante. E eu assino embaixo. Delicioso. Chefe Edevaldo Nunes, do Quintanilha. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.